Dentre todos os desenhos bizarros que a gente já falou aqui, um que se destaca bastante, tanto pelo teor bizarro quanto pelas polêmicas, que foram causadas justamente por esse teor bizarro, foi Invasorzinho. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos assistido ele. Praticamente toda essa série é bizarra, gráfica e até mesmo um pouco sem sentido. É aquele típico desenho que faz a gente rir muito quando criança, mas na visão de adultos, a gente percebe a quantidade de coisas controversas nos episódios, e que sinceramente, hoje em dia não seriam muito bem aceitas entre os pais. Definitivamente, essa série tá entre as mais bizarras que a gente já mostrou aqui, não só pelo conteúdo dela, mas pelo fato de que ela era feita e transmitida para crianças em um canal infantil. Dentre todos os episódios que a gente podia falar aqui, um em específico é um dos mais falados quando a gente pesquisa sobre, e um dos que mais mostram esse teor polêmico da série. Mas antes de chegar lá, a gente precisa falar um pouco sobre o que esse desenho se trata. Invasorzinho foi um desenho da tão falada Nickelodeon, que foi ao ar em janeiro de 2002 e foi cancelado em dezembro do mesmo ano. Além de passar na Nick, essa série também foi transmitida na Globo por um tempo. Ela foi transmitida por mais alguns anos depois disso, mas de fato acabou parando de ser produzida extremamente rápido. Essa série tem como personagem principal o Zin, um alienígena que vivia tentando ser um invasor de planetas com o objetivo de conquistar eles. Só que o Zin é muito ruim no que faz e acaba sendo enviado pelos líderes da raça dele pra Terra, junto com um robozinho todo defeituoso que se chamava Jir, e que usava uma fantasia de cachorro pra também se disfarçar. O Zin até tenta ter uma vida normal na Terra, e se disfarça como uma criança que frequenta a escola primária, e absolutamente ninguém desconfia sobre qual é a identidade real dele. O que não faz sentido algum, já que a aparência dele obviamente não é humana. Apesar da escola não desconfiar, tem um aluno em específico que desconfia dele, o Gibi. O Gibi é um menino obcecado por alienígenas e coisas esquisitas, e alguma coisa no Zin chamou a atenção dele, fazendo com que ele observe o Zin toda hora. Depois de ficar observando ele por bastante tempo, Gibi acaba descobrindo parte da verdade. Zin é um alienígena, mas ele não sabe que ele é só um alien fracassado que foi exilado. Ele pensa que o Zin é um alien enviado à Terra numa missão secreta. Os episódios se passam em as aventuras do Zin tentando fazer 1000 planos para acabar com os humanos, enquanto Gibi tenta provar de todas as formas possíveis que o Zin é um alienígena. Mesmo parecendo ser um desenho clichê e bobo, muitas pessoas perceberam várias coisas bizarras e gráficas nele, como na abertura de um episódio chamado Mortus, o Ladrão de Almas, em que um cano vai em direção à tela, e quando muda para a visão do Gibi, se a gente olhar no cano que se aproxima, a gente consegue notar que tem algo vermelho ali. São os olhos de Jir. Por um tempo, tinham rumores de que a série foi cancelada justamente por conta dessa cena, porque, inicialmente, a empresa recusou que aquela imagem do Jir ensanguentado fosse exibida, mas o criador, Jonen Vasquez, colocou mesmo assim. Inclusive, essa cena não apareceu só nessa intro, ela também aparece algumas vezes ao longo dos episódios de forma aleatória. De forma geral, como a gente já disse, Invasorzinho é uma série bem bizarra e a gente pode perceber isso logo de cara no episódio Colheita Sombria. O episódio começa com as crianças jogando bola no pátio da escola, e uma delas atinge a outra com uma bola. A criança que foi atingida grita de dor nos órgãos, e Zin, que estava do lado dela, zomba como os humanos são inferiores com seus órgãos. Então ele também recebe uma bolada, e diz com dor que o colega acertou ele bem no speed de push. Não sei se é assim que fala, mas é o que eu consegui entender. O Gibi, que estava por perto conversando com a Gas, a irmã dele, ele fala que o Zin não é humano, porque humanos não têm spirit push, mas Gas, desinteressada, diz que ela também tem um speed push. Nisso, o Gibi diz que queria poder ver os órgãos dele, e no mesmo momento acaba recebendo uma encomenda na escola de uma máquina com aparência similar a um óculos VR, que permite ver os órgãos das pessoas. Era como se fosse uma máquina de raio-x portátil, e ele usa essa máquina no Zin, e vê que os órgãos dele parecem como desconhecidos na máquina, e percebe nisso uma oportunidade de conhecer ele melhor e conseguir finalmente derrotá-lo. Já durante a aula, enquanto a professora explicava a matéria no quadro, uma pomba entra na sala e pousa na cabeça do Zin. A professora para a aula e diz pro Zin ir direto pra enfermaria para cuidar desse pombo antes que ele se espalhasse pela classe. O Zin obedece, mas antes de sair, a professora diz que ele precisava de um passe para sair da sala. O passe seria literalmente uma coleira explosiva, que iria explodir caso o aluno saísse do perímetro da escola. Antes do Zin sair, o Gibi diz pra ele que logo ele seria descoberto. A enfermeira iria ver que ele não tinha órgãos humanos e que logo isso iria acabar. O Zin, em toda a sua confiança, disse que isso não vai acontecer e sai da sala. Ele de fato caminha até a enfermaria, mas a sala da biologia que ficava naquele corredor chamou mais a atenção dele. E quando ele olha pela janela do vidro que ficava na porta, ele viu uma professora ensinando anatomia para os alunos. Ele analisou bem, e no mesmo momento, o monitor do corredor aparece perguntando se o Zin tinha passe do corredor. Na mesma hora, o Zin diz que o monitor era cheio de órgãos e perguntou se ele não notaria se alguns ficassem faltando, o que soaria como uma ameaça, claramente, mas o monitor disse na
inocência que achava que não notaria. O Zin dá uma risada de vilão e tira da mochila dele um dispositivo. Dá pra ver as sombras dos dois, e o monitor saindo de lá cambaleando e completamente pálido. O Zin tinha acabado de trocar o fígado do monitor pelo passe do corredor, que poderia explodir assim que ele saísse da escola. Na sala de aula, Dib nota que Zin ainda não tinha voltado e decide quebrar um lápis e enfiar dentro do nariz para dizer para a professora que um lápis se alojou no fundo do cérebro dele e assim poder ir até a enfermaria. Ele conseguiu fazer o que queria e chegando lá falou com a recepcionista que estava brincando com um objeto que fazia um som de vaca. Ele perguntou para ela se ela viu Zin na enfermaria e ela disse que não viu ele por lá. Ele diz que ele é um menino verde e ela aponta para as cadeiras onde estava o monitor se queixando de muita dor e que ele notou a ausência do fígado. Dib usa a máquina e vê que ele tinha um passe do corredor dentro dele ao invés do fígado, e percebe na hora que isso tinha a ver com Zin e decide ir atrás dele. Assim que ele sai da sala, Zin abre o duto de ventilação e troca o cérebro da recepcionista por uma lata, o que faz ela começar a espumar pela boca. Já no corredor vazio das salas, Dib estava arrastando o passe do corredor dele, que era uma coisa gigante de 30 quilos, e sente que tem a presença do Zin em algum lugar por ali, mas cria coragem e continua andando, até que Zin abre outro duto de ventilação e tenta arrancar um órgão de Dib com um dispositivo. Mas na mesma hora o sinal do recreio tocou e as crianças começaram a sair da sala, impedindo o Zin de fazer a troca de um órgão do Dib. O coitado do Dib até tenta avisar a multidão de crianças que os órgãos deles vão ser trocados, mas nenhuma delas deu importância e todo mundo continua a andar até o refeitório. Enquanto tudo isso acontecia, o Zin tinha conseguido trocar o órgão de outro aluno pelo passe do corredor de Dib. Esse aluno ficou no formato do passe e disse que não estava se sentindo muito bem e cai no chão. Foram questão de segundos para que todas as crianças do refeitório tivessem seus órgãos trocados. Todos estavam verdes, pálidas, largadas, inclusive a Gaz, que não parecia estar tão ruim, mas usando a máquina, Dib descobriu que até ela foi afetada. Um dos órgãos dela foi trocado por um videogame portátil que ela ficou jogando. Ele deu uma olhada nos outros alunos e viu que cada um teve seus órgãos trocados por alguma coisa aleatória como uma régua, controle remoto, despertador e por aí vai. Até que ele mira com a máquina pro lado e vê um amontoado gigante de órgãos humanos e quando tira a máquina da cara, acaba se deparando com um Zin gigante sentado na cadeira. E sinceramente, essa é uma das cenas mais desconfortáveis desse episódio. Dib diz pro Zin que ele descobriu todos os planos dele, mas Zin continuou se fazendo de desentendido. E toda vez que ele abre a boca dá pra ver os órgãos dentro dele fazendo barulho de carne. Chega um momento desse diálogo em que ele vomita um intestino e chupa ele de volta para dentro como se fosse um espaguete. Sim, extremamente nojento. Dib começou a listar os prováveis órgãos que estavam dentro de Zin, e ele tinha todos menos os pulmões, e decide ir atrás de um. Dib ficou desesperado quando viu que ainda tinha um aluno saudável no refeitório, Torque. Ele quis salvar Torque, então pede para ele o seguir. Enquanto Dib não parava de papear com ele no corredor, acabou não percebendo que Torque tinha sido levado pelo Zin. Ele tenta achar o Torque de todas as formas, mas não consegue. Agora, oficialmente, Dib era o único aluno saudável da escola. E se já era um alvo gigante do Zin antes, começou a ser o único alvo dele. Ele começa a ser perseguido pela escola inteira, até finalmente ser parado numa sala de caldeiras onde foi pego pelo Zin. Por fim, ele acaba parando na enfermaria e teve provavelmente seu pulmão trocado por aquele brinquedo que a recepcionista da enfermaria estava brincando no início. E toda vez que ele falava, acabava mugindo também. Ele diz pro Zin que ele não vai se livrar dessa, e Zin respondeu que o plano dele ia dar certo, porque quanto mais órgãos, mais humana a pessoa é. Então era esse o plano dele o tempo todo. Zin sabia que o disfarce dele estava prestes a ser desmascarado, e achou que se ele tivesse órgãos humanos, mais ninguém iria desconfiar dele. E isso surpreendentemente deu certo. A enfermeira chegou, examinou o Zin e disse que ele era uma das crianças mais saudáveis que ela já viu, porque ele era cheio de órgãos. Então ela examinou Dib, perguntando qual era o problema que ele tinha, e quando ela foi ouvir o pulmão dele, acabou ouvindo um mugido, e entrou em pânico dizendo que ele não era humano. Vários repórteres apareceram na hora e saiu uma manchete no jornal dizendo que tinham encontrado um menino ciborgue que mugia. No final das contas, Zin conseguiu se safar mais uma vez e acabou fazendo com que Dib parecesse ser um alienígena estranho. Esse episódio foi um dos mais falados por muito tempo e é um exemplo perfeito de como essa série como um todo era bizarra e controversa, simplesmente porque por si só ela é bem sombria. O alienígena que se disfarça como uma criança para ter uma vida normal na Terra e poder dominá-la, percebe que um dos alunos vai conseguir desmascarar seu disfarce e acaba decidindo roubar os órgãos das crianças, colocar eles todos dentro dele para parecer mais humano, e no final ainda sai impune. Invasor Zin ficou muito mal visto pelos pais das crianças, principalmente por conta desse episódio, mas além desse episódio tem vários outros
outros com humor negro, teor obscuro e coisas estranhas. O desenho durou pouco tempo, foi cancelado muito rápido e foi muito mal falado, mas hoje é considerado cult. É realmente um desenho interessante. E uma das coisas mais importantes de se notar nele é que o planeta Terra mostrado lá é uma versão distorcida da que a gente conhece. Ela é para ser uma satirização do mundo que a gente vive, principalmente os Estados Unidos e das pessoas que vivem lá, como por exemplo o McDonald's, sendo chamado de McMeats, e os seres humanos serem extremamente ignorantes ao ponto de não perceberem a presença óbvia de um alienígena entre eles. Mas na verdade nem dá pra culpar eles por isso. O próprio planeta Terra parece ser um planeta alienígena. Esse planeta Terra distorcido tem uma vibe meio sombria. Todas as coisas lá são esquisitas com nomes estranhos, incluindo nomes de seres humanos que são tão alienígenas quanto o Zin, além de acontecimentos incomuns e lugares incomuns. É como se qualquer alienígena que caísse lá estivesse em casa. E Zin, no final das contas, acaba não parecendo ser o único alien entre nós. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Fazia um tempo que era pra ele ter aparecido por aqui, mas a gente finalmente trouxe ele pra vocês. O meu nome é Estelmi e tchau!